Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto sobre zoologia, com os anelídeos. Bom, sempre eu coloco essa imagem, né, só para a gente entender que a ordem do nosso assunto é de acordo com a questão evolutiva dos animais. Então, a gente já estudou sobre os poríferos, a gente já estudou sobre os quinidários, os plateumintos, que aí vem o processo de cefalização, os nemateumintos, que vem aí, surge o ânus, né, sistema digestório completo, boca e ânus, e hoje a gente vai continuar o nosso assunto de zoologia com os anelídeos. E quem são os anelídeos, né? Bom, a mais famosa aí é a nossa amiguinha a minhoca, né? A minhoca, ela faz parte desse filo. Depois temos as sanguessugas, né? E também temos os poliquetos, né? O mais famoso aí, os neréis. Os poliquetos é uma classe dentro dos anelídeos que tem maiores representantes, né? Aí você fala assim, nossa professora, mas eu nunca ouvi falar desse animal, eu nunca vi esse animal. Vocês não podem confundir com a lacraia, tá? Olhando aqui, ó, lacraia é um artrópode e o poliqueto é um anelídeo, tá? Você nunca viu porque ele é um animal marinho, aquático, tá? Então você não vai estar andando ali na rua, né? Tipo, vi um poliqueto, tá? Mas eu falo isso que ele tem mais representante, porque na prova de um vestibular futuramente pode cair assim, a maioria dos anelídeos possuem respiração cutânea. Cutânea quem tem é a minhoca, né? Será que isso é correto? Então é uma coisa aí que não, por isso que eu tô falando essas informações, tá? Bom, características gerais dos anelídeos. Os anelídeos aí possuem um corpo anelado, segmentado, metamerizado. O que significa isso? Ó, anelídeos, anéis. Olha aqui as estruturas desses animais, né? Eu tenho aqui vários anéis. Isso é uma metalização do corpo, tá? Bom, eles são triblásticos, ou seja, tem a ectoderme, a mesoderme, a endoderme, são celomados, possuem uma cavidade aí do corpo, né? Então a gente aprendeu que existem os animais acelomados, depois pseudocelomados e os celomados. Eles são protostome, ou seja, lá na embriologia dele, a primeira estrutura que surge é a boca, tá? E não o ânus. A gente que é acordado, a primeira estrutura que surge lá na nossa embriologia é o ânus. Esse animal tem simetria bilateral, tá? Habitat depende, né, do animal. As minhocas são terrestres, né? Existe aí os poliquetos, que na sua grande maioria são marinhos, né? E as sanguessugas, que vivem em pântanos e brejos, tá? Sistema digestivo completo, boca e ânus, tá? Circulação. Circulação é a grande novidade aqui. Olha lá. Apresenta um sistema circulatório fechado. Fechado. O que significa isso, professora? Eles possuem vasos, né? Vasos onde o sangue circula lá dentro. Poxa, professora, mas não é óbvio isso? Óbvio pra gente, né? Nós também temos vasos, mas esses animais também, tá? São os únicos invertebrados que possuem sistema circulatório fechado. A gente vai continuar o nosso estudo com os moluscos e os artrópodes. Eles não vão ter sistema circulatório fechado. Só os anelídeos possuem sistema circulatório fechado. Tô falando dos invertebrados, tá? Respiração depende. Se eu falo de minhoca e de sanguessuga, eu sei que é uma respiração cutânea, certo? Agora, quando eu falo dos poliquetos, é uma respiração branquial, tá?
Eles têm uma respiração aí por uma estrutura chamada de parapódio, que também é uma estrutura que serve para respiração, tá? Trocas gasosas ali. Só vai ter parapódios os poliquetos, tá? Minhoca e sanguessuga, não. Bom, excreção. Ele tem um corpo segmentado. Então, dentro desse animal, ele tem divisões em anéis. E na excreção é interessante, cada anel vai ter uma estrutura ali para filtrar as excretas do sangue e do celoma, tá? E mandar para fora, tá bom? Sistema nervoso ganglionar ventral. Eu vou explicar cada item durante as aulas, tá bom? Mas isso aqui é uma visão geral dos anelídeos. Bom, é importante eu falar também outra coisa. Nós vamos usar o corpo das minhocas como exemplo, tá? Não porque eu escolhi, a professora escolheu, oxe, professora, mas se os poliquetos têm maior quantidade, por que a gente não pega o poliqueto? No vestibular e nos livros didáticos de biologia, a gente foca no corpinho da minhoca, certo? Vamos lá, então. Primeiro, vamos aí diferenciar esses três grupos. Os anelídeos são divididos em oligoqueto, poliqueto e irudíneo. Oligoqueto, nosso exemplo, a minhoca, representa aí animais com poucas cerdas, certo? Poliqueto são animais que têm muitas cerdas, certo? Irudíneo, que não tem cerda, tá? Olha lá os parapódios. Qual é a função dos parapódios, professora, que tem lá nos poliquetos? Trocas gasosas, proteção e locomoção, tá? Isso parapódios só os poliquetos. Então, se cai na prova lá, na nossa prova geral da etapa. Os anelídeos possuem parapódios. Complicado, né? Porque não são todos, ok? E outra coisa interessante também do poliqueto. Ele possui uma cabeça diferenciada, tá? Eu tenho aqui uma estrutura que parece os olhos, uma boca, coisa que os outros não têm. Não tem boca, não tem... Perdão, não é que não tem boca, tem boca. Não tem os olhos, tá? Então... isso é exclusivo dos poliquetos. Tudo bem, jovens? Bora lá. Bom, agora fazendo um corte transversal nesse animal, o que eu vou ver, tá? Eu vou ver o intestino, que tem essa estrutura que eu chamo de Vanessa. Tiflossoli. Foi difícil. O que é isso, pessoal? É mais fácil ler aqui, né? É uma dobra que vai aumentar a área de contato com o alimento e aumentar a absorção, tá? A professora gaguejou aqui, mas tá escrito aqui, tá? Nem vou tentar falar de novo, porque não vai dar certo. E aqui eu tenho o vaso dorsal e o vaso ventral, onde circula o sangue, novidade, interessantíssimo isso nos anelídeos, tá? Musculatura circular e longitudinal que vai ajudar o animal a se locomover, tá? O corpo dividido por anéis, a divisão entre os anéis que se tem, o celoma, que é a cavidade do animal, tá? Isso aqui é o mais importante dentro desse corte. O resto a gente vai ver aqui nos próximos slides, tá bom? Bom, continuando aí falando do sistema digestivo, né? O que esse animal tem? Ele tem a boca, a faringe, o esôfago. Gente, esse animal, ele come matéria orgânica da terra, né? Então, pode ter algo ali um pouco mais duro, que seja de difícil digestão, tá? E aí, ele vai ter uma estrutura chamada de papo, tá? Esse papo aqui, o alimento vai ficar armazenado, recebendo enzimas para ficar mais molinho, tá? Depois, esse alimento vai sair e vai para a moela.
patrocínio agora, né? A hora do comercial. A moela, pessoal, vai receber aqui, vai fazer uma digestão mecânica, quebra do alimento, tá? Depois esse alimento vai para o intestino para ser absorvido e depois vai sair pelo ânus, tá? Gente, as excretas das minhocas, né? Vou falar da minhoca aqui, ela é importantíssima para dar nutriente para o solo, tá? Então, colocar minhoca ali no solo ajuda muito a melhorar a qualidade do solo. Eu vou focar um pouquinho isso no final da nossa aula, tá bom? Continuando as estruturas, vamos falar do sistema circulatório. Sistema circulatório, eu tenho um vaso ventral, um vaso dorsal e pares de corações. A minhoca tem 5 pares de coração. 5 corações em uma lateral e outros 5 corações na outra lateral. Claro que não é um coração top igual o nosso, tipo, né, cavidade e tudo, não. É um coração simples, é como se fosse uma dilatação do vaso, tá? Um pouco mais dilatado e que faz força ali para circular o sangue na minhoca, tá? E aqui eu tenho algumas redes capilares segmentares, né, onde ajuda a fazer as trocas gasosas, que a respiração da minhoca é pela pele, né? É cutânea. Falando aí de excreção, nós temos aí os nefrídeos, né? Então aqui eu tenho o nefróstomo, que é onde vai entrar aqui as substâncias que vêm do sangue, do celoma, vai passar pelo nefrídeo e depois vai sair pelo poro do nefrídeo, tá? Chamada aí de nefridiosporos, tá? Então, ó, cada cavidade vai ter um nefrídeo, ajudando aí na excreção do animal, tá? Olha o septo entre os anéis do animal, tá? Bom, falando aí de sistema nervoso, né? O sistema nervoso desse animal tem o glândulo ventral, tudo que tá ali na região da barriga, embaixo do animal é ventral. Então, seu umbigo tá onde? Na região ventral, tá? E atrás do animal é na região dorsal, tá? Então, os glândulos ficam na região do ventre, região ventral. E aqui eu tenho os glândulos cerebrais e aqui eu tenho os nervos sensitivos. O animal sente, né? Ele não tem olho, mas ele tem nervos ali que vão receber estímulos do meio externo, ok? Bom, falando aí de reprodução. Reprodução é um pouquinho complexo, tá? Então, por isso, eu vou sair um pouquinho do slide e vou para o nosso Planeta Bio, que vocês conhecem, né? Vamos lá, então. Vamos ver a estrutura do animal, da minhoca. A minhoca, elas são dioicas, tá? Perdão, monóicas. Ou seja, as minhocas e as sanguessugas, elas são hermafroditas, tá? Então, a gente vai focar aqui na reprodução das minhocas, tá? Porém, os poliquetos são geralmente dioicos. Eu tenho o macho e tenho a fêmea, tá? E tem o estágio larval, coisa que na minhoca a gente vai ver que não acontece. Então, eu tenho aqui certas estruturas. Vamos focar aqui, ó. Eu tenho aqui a estrutura 1, chamada de receptáculo seminal. Eu tenho aqui a estrutura 2, que são os poros genitais femininos, que fica na região do clitelo. O clitelo, pessoal, eu até esqueci de falar, é essa região aqui, ó, mais dilatadinha da minhoca. Você quer pegar uma minhoca, colocou a minhoca na mão, você quer saber onde fica a cabeça, você vai saber que a cabeça fica perto do clitelo, tá? E aqui no 4, eu tenho o poro genital masculino. Então, como que acontece a reprodução? Eu tenho a minhoquinha fazendo a cópula, né, bonitinho. O que vai acontecer? As minhocas, elas vão trocar espermatozoide. Então, aqui no poro genital masculino sai o espermatozoide. A minhoca
um vai colocar os seus espermatozoides no receptáculo seminal da minhoca 2, tá? Então, aqui, ó, ela tá colocando espermatozoide no receptáculo da outra e uma na outra, tá? Então, as duas aqui estão trocando os seus espermatozoides, certo? Bom, o que vai acontecer depois? Cada minhoca vai para um canto, depois o rala e rola, né? E aí, o clitelo vai começar a produzir um casulo, tá? Esse casulo, o que vai acontecer? O poro genital feminino, né? Lembra que o poro genital fica no clitelo? Vai começar a produzir óvulos. E esses óvulos vão ficar aqui, tá? Nessa gelatininha aqui, né? Nesse casulinho, tá? E aí, esse casulinho vai andar por atração química. Vai para cá, tá? O que vai acontecer? Os óvulos, aqui dentro não tem o espermatozoide da outra minhoca, tá, pessoal? Esses espermatozoides vão fecundar esses óvulos. E aí, a minhoquinha vai liberar esse casulo, tá? Os casulos com os ovos. E aí, pessoal, já vai sair mini minhoca, tá? Não é larva, é uma mini minhoca. Então, nós temos aqui um desenvolvimento direto, tá? Então, coloquei lá no Planeta Bio porque eu acho que é mais fácil a gente visualizar o processo. Mas aqui tem uma imagem também, tá? Então, aqui, minhoca trocando aqui os seus gametas masculinos e depois vai ser fecundada aqui, depois ela vai liberar esse gelzinho aqui, tá bom? Esse casulinho com as mini minhocas. Então, aí, pessoal, só pra gente visualizar, tá? Um pouquinho aí, uma outra imagem para ilustrar esse processo. Bom, minhocas, né? Qual a importância da minhoca para o homem? Pessoal, a minhoca, ela é muito utilizada na agricultura. Por quê? Primeiro, pela sua digestão, né? O alimento passa naquele aparelho ali digestivo dela e ela coloca muita enzima, né? Muitos nutrientes ali. Então, quando ela libera, vamos colocar entre aspas, fezes dela, tem muito nutriente. Além disso, essa história da minhoca cavar, né? Ela vai cavando aqui, para lá e para cá, ajuda a entrar ar e água no solo. Ela vai aerar o solo, vamos dizer assim, tá? Então, a minhoca, ela tem uma importância muito grande na agricultura, tá? Por isso que existem os minhocários, né? Enfim. E as sanguessugas, elas foram utilizadas já na medicina, tá? Porque na ventosa dela, ela tem propriedades ali anticoagulante, tá? Então, já foi usada na sua... claro que hoje em dia existe ainda, né? Às vezes o indivíduo tá com problema de um hematoma, muito sangue, eles colocam, mas não é muito comum, não, tá? É só em regiões que não tem recurso, tá? Porque hoje a gente já conhece medicamentos que pode fazer esse papel de anticoagulante, tá? Por que ela tem essa substância? Porque quando ela suga o indivíduo, depois que ela para de sugar o sangue, ela quer que pare. Então, ela libera essa substância para o indivíduo não sangrar mais, tá bom? Pessoal, essa foi, então, a nossa aula sobre os anelídeos, tá? É importante que a gente focou muito no corpo da minhoca, mas tanto na reprodução, porque em livros, provas, né, cai muito em relação à reprodução das minhocas, a estrutura do corpo da minhoca, tá? Mas é importante a gente lembrar dos oligoquetos, dos poliquetos e dos iridinos. É claro que a gente tem uma gama de animais aí, mas a gente não vai focar em muitos, né? Em detalhes de cada um, porque senão fica muita coisa para o estudante aí de educação básica, tá bom? Beijão aí para vocês e um abraço.